Animes e seus mangás piloto bizarro. Tá. Estou curioso, bom dia. Todo grande anime começa com uma ideia. Mas e se eu te disser que muitos dos seus animes favoritos começaram de uma forma bem... Ah, mas antigamente Naruto... Oxi, mas ali era pra ser Naruto? Ali era a raposa de 9 caudas? Ou era pra ser... Não entendi nada. Olha o símbolo budista. diferentinha. Charuto Uzumaki seria um detetive furry. Que? Não, mentira. Midoriya seria um vendedor com anemia. Mikasa seria homem e Eren seria uma garota. Não, aí não. Pode parecer piada, mas eu não tô brincando. Assim como eu já mostrei um vídeo sobre episódios pilotos de Já vimos. animações que avaliam o potencial de uma história com um episódio de teste, Já com vimos. animes o processo Sabe, o Goku ia ser um macaquinho. é o mesmo. É, porque o Goku já é baseado no Son Goku mesmo, né? O macaco Kong. Só que no papel. E ao invés de ser um episódio piloto, eles nascem como um one shot. Sim. Uma história curta, com começo, meio e fim. E teve muito desenho que só lançou por causa desse one shot. Ou seja, uma história fechada, sem continuação. Feito apenas para testar o conceito e ver se alguma editora compra a ideia e se tem uma boa recepção por Legal. Isso aqui é real? Vale. parte do público. Inclusive eu mesmo já cheguei a fazer um one shot. Olha que foda. Quem quiser ler tá no comentário fixado. E no vídeo de hoje vamos analisar algum desses one Do nada. shots dos animes que hoje em dia são uma febre. Dá uma pimbada no like se gostar Já e deixei já. bora! Já deixei o like eu. E a gente já começa com um dos mais curiosos. Boku no Hero. O piloto de My Hero Academia. Ele é bem diferentinho, pois aqui não tem o Izuku, não tem o All Might e muito menos Pluto. No lugar de Deku, quem protagoniza nessa versão é um carinha chamado Jack. É parecido com o Midoriya. O Stripper Mas é Jack Midoriya o nome dele? é. E ele aqui, ao invés de ser um estudante do ensino médio, Onde é que eu tô? ele é um CLT. Sim. Um empregado que trabalha numa empresa à beira da falência. A chefe dele, Akahashi, uma empresária que herdou o negócio do pai. O problem é que ela é tão mula quanto a filha do Silvio Santos tentando comandar o SBT. Ele quer meter uma crítica aqui do nada, mas eu vou ter que concordar. Jack é o funcionário do mês porque é o único que ainda não desistiu do negócio. Ou melhor, ele é o único funcionário. Mano, tem nada a ver, cara. Ralando na rua para vender suportes para heróis. E de uma forma bem desesperada, diga-se de passagem. O sonho dele, virar um herói também. Mesmo sem poder nenhum, tendo um corpo magrelo e sendo anêmico. Eles poderiam ter colocado esse personagem em inventar algum conceito pra ele no próprio desenho, né, cara? Pois Porque parece ser legalzinho, parece ser interessante. é. Como aqui não existe All Might, Tem um monte de herói, nada a ver com nada, cara. A ideia dele é a proposta interessante. quem é o doente da vez agora é o pobre Midoriya. É porque o Midoriya já em si, ele já é esse personagem, né? O cara que não tem poder quer ser herói. Tanto que ele cospe e vomita sangue igual ao All Might. Eu só não sei se o sangue aqui é branco, né? Pois geralmente o sangue dos mangás é preto. Virou uma Matsu no Pausai. Outra mudança interessante é que os vilões desse one shot É verdade, ele é a mistura de Midoriya com All Might. não são ladrões de banco ou vilões que querem mudar o mundo ou dominá-lo, como no mangá original. Olha esse boneco. E sim apenas monstros. Mutantes, estilo Max Steel. Nas horas vagas, nosso prota Jack tenta combater os monstrengos com os próprios equipamentos que ele vende, vestindo um traje inspirado no seu antigo herói favorito, Positive, que simplesmente sumiu do mapa alguns anos atrás. O foda é que ele não tem licença pra isso, o que pode dar uma bela de uma cana. No meio de um de seus feitos heróicos, ele acaba se deparando com uma criatura conhecida como Aberrante. Eu acho que eu tomei no cu. E aí que surge o herói profissional Snipe. Esse maluco ele tem no Boku no Hero. Um cowboy de máscara que, olha só, existe no anime. Aí eu lembro dele. Que derrota o monstro com facilidade e o salva. Snipe o cara tira de pistola. Ao ver o traje de Jack, Snipe o critica duramente, dizendo que não deveria se fantasiar de um herói fracassado e lamentável como Positive. Porque desapareceu, né? Como se ele tivesse fugido.
deixando Midoriya bem puto. Mas como o mundo não gira, ele capota. Mais tarde, esse mesmo herói acaba sendo capturado por um monstro gigante. É realmente o episódio piloto de Jack, por impulso, Boku no Hero, que é o que o Midoriya faz com o Bakugo. corre para salvá-lo. No meio do resgate, Jack solta um plot twist. Ele já sabia que o Snipe era, na verdade, o Positive disfarçado. Oxi! Com a ajuda de um do suporte de Jack, Snipe vira o jogo e vence o monstro. E aí que ele abre o seu coração. Positive confessa que desde que tomou um golpe quase fatal no peito, ele travou ao ponto de não conseguir mais se aproximar dos monstros. Algo meio parecido com o ataque que o All Might levou. Ele ficou com medo, aí ele pegou armas agora pra tá matando monstro de longe. A diferença é que aqui foi mais um trauma psicológico, enquanto o All Might teve seu estômago indo de base, e limitando muito de seus poderes. Por causa disso, Snipe passou a lutar de longe, se escondendo, com vergonha de seu herói que ele já foi um dia. Ele se culpa até hoje por isso. Mas aí ele viu Jack, todo ferrado, sem poder nenhum, um pobre coitado, todo magrelo. Calma aí, cara! Parecendo um Bom judeu dia. magro que fugiu do campo da Polônia. Que? Ei, boy, tá se perdendo. Professor, Menos. já chega. Eu não Menos. terminei ainda, seu Madruga. Um João Ninguém, enfrentando o bicho na raça, e isso reacendeu a chama que estava apagada dentro de si. No final, Positive reconhece o Jack como um herói de verdade. E de quebra, o moleque ainda salva a empresa de sua chefe da falência. Bom, minha opinião sobre Parece bem genérico, né, cara? Bem qualquer coisa. esse one shot. Por mais que ele passe uma mensagem bacana de que você não precisa Assim, como one shot ele é legal. Agora pra ter mais... Porra, não chama atenção. ter poderes, força, músculos para ser um herói, você pode ser um herói de várias outras formas, inclusive com palavras, atitudes ou bugigangas como Funciona, o né? Batman. Como anime de vários episódios. O pior é que tem cada anime hoje que é qualquer porcaria, mano. Que eu acho que ela é uma lavagem de dinheiro da porra. Mas sinceramente, Tipo, a rapaziada me conhece por, o Leozinho assiste ZK. Mas atualmente nem isso eu quero tá vendo não, cara. Tá muito ruim os ZK atualmente. Realmente, os ZK já tinha um padrão ali, pelo menos tem alguns que tem uns plot legal. Era interessante, chamava atenção. Hoje em dia é qualquer porra mesmo, tipo, não chama... É sempre a mesma porra mesmo, tá ligado? Mesmo molho, é um personagem genérico pra caralho. Que entra numa equipe que só tem mulher. E que todas as mulheres querem ficar com esse cara. Realmente é o rei demônios. É sempre isso, tá ligado? Aí, porra, e não chama atenção que o personagem não é carismático. Foi não. isso aqui não ia vingar como série nem ferrando. E é mesmo. Primeiro, o cara é um CLT, um assalariado. E o público-alvo disso é pré-adolescentes que mal sabem que é uma carteira assinada. E segundo, aparentemente a ideia era o protagonista ser fraco Eu o liberei aqui, mangá inteiro. O que ficaria difícil manter o ritmo por muitos volumes. O próprio autor meio que percebeu isso e reaproveitou o que dava no mangá Percebeu isso? Não dava pra ter percebido. oficial. O Midori ainda começa Não sem dá pra poderes, saber. mas ele prova Eu acho que o Slice of Life tem uns legais. Não, Slice of Life é legal porque a proposta dele é só o povo vivendo a vida aqui. E só, tá ligado? o seu valor. E depois disso, aí sim que ele herda os poderes do All Mas faz tempo também que eu achei um Slice of Life legal que eu tivesse vontade de assistir. Parei de ver Slice of Life há muito tempo, cara. Might. Ou seja, a mensagem continua, Vigilantes ainda não. mas agora tem porrada. Bum! Socos! Ainda não vi Explosões! Vigilantes. Então foi melhor assim. Sim. Antes de Light Yagami virar um gênio frio e calculista que escreve Ele era burro. trilha sonora épica de fundo, existiu outro Light, mais bonzinho. E é isso que veremos no piloto de Death Note. Oxi! O protagonista da vez é Taro Kagami, um garoto de 13 anos que encontra um caderno chamado Death Note em sua escola. É mesmo não. Como ele era uma criança que Só mudou o Taro pra Light, né? provavelmente dormia nas aulas de inglês, ele acha que é só um caderno comum. E só descobre Escreveu... Ei, bicho. que ele é uma arma de assassinato em massa. Isso aqui só em dezembro. Porque se eu acho um caderno legal, bonitão.
Primeira coisa que eu fazia era botar meu nome. Aí eu já ia de base. Meio que sem querer querendo, usando como diário e anotando os perrengues que ele passou na escola. Nisso, os moleques que bulinavam com ele vão de arrasta do coração. Porque ele escreveu no diário que a pessoa tava fazendo bullying com ele. Legal. Assustado, ele começa a suspeitar do caderno. Então ele vai lá, testa de novo com outros valentões que mexeram com ele e... ele confirma suas suspeitas. Muito foda. Nisso, o Ryuki aparece. Como sempre, matando qualquer um do coração, ele explica as regras do Death Note, que são praticamente as mesmas do mangá que conhecemos. Taro tenta devolver o Death Note para Ryuki, porém ele recusa, É os episódios piloto das coisas, cara. pois já havia conseguido um novo caderno. Enquanto isso, 2 detetives aparecem na casa de Taro para conversar sobre as mortes misteriosas. Do nada. Nessa hora, o cu do garoto não passava nem o Wi-Fi. Fudeu, menor. Na mesma noite, Taro teve pesadelo com as mortes dos garotos. E vai mandar matar os detetives, né? Ryuki, pra consolá-lo, dá pra Taro uma borracha chamada Death Eraser. Oxi! Sim, exatamente isso. Uma borracha que ressuscitava qualquer pessoa cujo nome foi escrito no caderno, E apagado? Caralho! contanto que o corpo não tenha sido cremado. Caralho! Nessa hora eu acho que o autor viajou um pouco na maionese. Mas, como diria Matsunaga, vamos por partes. Depois eu elaboro melhor. No dia seguinte, os valentões estão vivos de novo. Isso mesmo. Os moleques... Eu virei uma foto. Eu virei uma foto, mas já é isso. Deixa eu me ouvindo. O OBS crashou do nada. Alô, alô, alô. Você já me ouvindo? O OBS tinha bugado. voltaram do nada. E no dia seguinte já estavam na escola como se nada tivesse acontecido. Nenhum trauma, nenhuma terapia, só mais uma terça-feira normal no Japão. Os detetives chegam na classe pra conversar com os valentões. Eu não tava vivo. Porém, eles de repente morrem de dor. Ué, porra! Oxi! Olha, tá começando a ficar engraçado. Oxi! E de quebra, os detetives também vão de vala. Resultado, pânico geral na escola. Tá, esse Light ele é burro mesmo. Eu ficaria feliz. Aulas suspensas, eba! Taro então volta pra casa tentando entender o que diabos aconteceu. E vê na TV que vários criminosos ao redor do mundo também morreram de forma fulminante. Taro e Ryuki deduzem que outra pessoa tem um Death Note. O próprio Ryuki vê que seu segundo caderno sumiu. Puta que pariu, Ryuki. Mas já? Taro Bem rápido, né? então descobre que outro colega de sua classe pegou o Death Note. Conseguindo ressuscitar as pessoas que morreram, Taro e seu colega Miura tentam explicar a história para os detetives. De novo? Mas é óbvio que ninguém acredita. Para provar, Taro pede pro Miura escrever seu nome no caderno e depois apagar com a borracha. Olha, a chance de isso ter dado merda era grande. Já pensou se ele escreve o nome com caneta Bic, aquelas permanentes? Mas enfim, tudo dá certo. Os detetives ficam chocados, dizem para não contarem isso pra ninguém e o caderno acaba sendo no final queimado. E acaba? Depois de saírem de lá, Ryuki pergunta pra Taro como é o mundo dos mortos. E pela cara do Taro, não parecia ser um lugar muito agradável. Será que ele foi pro limbo? O piloto termina com um salto de 7 anos no futuro, com Ryuki e Taro conversando sobre a repercussão do caderno no mundo. Nada de muito importante. Ele vai ter página do livro agora, né? Mas é interessante notar que as memórias do Taro não foram apagadas mesmo após ele se livrar do caderno, ao contrário do que acontece no mangá original. Não, mas é porque ele abdica, né? E o que Ryuki tá fazendo ali? Com Taro? Se ele nem tem mais o caderno, depois de 7 anos, viraram best friends? E bom, esse lance de ressuscitar pessoas tira um pouco a seriedade da história. E graças a Deus essa ideia só ficou no piloto. Ah, mas até que era legalzinho, achei legalzinho, mas porra. O desfecho da história é muito ruim. Mas eu até passo um paninho porque a história claramente foi pensada para ser fechada. Algo mais É bom que os traços é bem mais Bakuman do que Death Note, né? direto, sem muito espaço para E pra quem não tá ligado, Bakuman também é uma obra do criador do Death Note. desenvolvimento nem camadas mais profundas. No fim das contas, eu acho que a ideia era só apresentar um conceito de caderno da morte de forma clara, sem entrar nas questões morais e filosóficas que o mangá exploraria depois. E terminar com um final feliz, né? Porque
Era só um começo. De É. qualquer forma, eu gostei. Aí depois os caras fizeram duas histórias de Death Note que não tem final feliz, né? A do Light e a do Eikira. Funcionou bem como um piloto e a serialização foi mais do que merecida. De todos os pilotos que eu falei até agora, Bleach! Eu tava pra começar o anime, aí eu comecei a ver Jojo. Assim, a terminar, né? Que eu tinha ido até o Golden Wind, não tinha assistido ainda. Eu tava assistindo Golden Wind. Tô quase acabando. Tava assistindo hoje o episódio que o Doppio aparece. Aí eu tava... Eu tô na dúvida se eu realmente assisto o anime de Bleach, pulando os fillers, ou eu vá pro mangá. É porque eu queria ver a luta. Lá. Mas pode ser que eu veja o mangá e depois eu vejo umas partes do anime. Eu tô querendo ler o mangá. o de Bleach Porque eu tenho muito tempo na academia. Aí como eu descanso 2-3 minutos entre os treinos, dá pra ler uns 5-6 capítulos por dia. é sem dúvidas o menos diferente da versão final. Ainda assim, ele tem umas coisinhas bem curiosas. A primeira delas já tá logo na capa. Ichigo de cabelo preto. Oh, meu Deus! A história já começa nos mostrando Ichigo em seu trampo de Shinigami, ou ceifador de almas, como preferir. Mas ao invés dele fazer aquele ritual conhecido como Konso, aquele toque de espada que manda a alma pro além, né? Aqui ele entrega duas Todo mundo me recomenda o mangá mesmo, em vez de eu ver o anime. passagens pra alma viajarem Oxi! pra Soul Society. Oxi! Sim. Ele já sabe o que é já. No piloto, até pra pessoa morrer, ela precisa de visto. Curiosamente, essa ideia foi reutilizada lá no capítulo 546 do mangá, quando os humanos visitam a Soul Society. Nos é contado então que ele sempre teve a capacidade de enxergar e interagir com os espíritos. Isso aí. Assim como no anime. E como ele virou Shinigami, você me pergunta? Simples. Numa tarde qualquer, ele presenciou um duelo entre Rukia, Shinigami da terceira divisão, e um Hollow, que tava na ânsia de lanchar umas almas. Mas como ele consegue enxergar? Ela quase finaliza o bicho quando o Ichigo, do nada, mete a força no meio e dá uma lapada nela, que a faz voar longe. Um pouco parecido com a bicuda que ele dá quando ela entra no quarto dele no anime. Atrapalhando ela e quase ele indo de base por causa disso. Mas Rukia salva ele. Só que depois disso, por algum motivo que eu acho que o Kubo tirou do cu de uma cadela desdentada, a Rukia fica esgotada a ponto de encolher, igual meu pênis no frio. E a cena Igual meu pênis normal. Não, é normal estar sem sentir uma dor estar sem nem uma dor no dia seguinte depois de treinar. Dói mesmo quando é no começo, tá ligado? mais intancável Só dói nas primeiras semanas, depois o corpo acostuma. Ou quando você bota muito peso que você não aguenta, tá ligado? Aí tende a doer mesmo, desse aí vez. piloto é Rukia tomando banho pelada numa xícara. Mano, ela encolhe muito, né? Eu achei que ela ia encolher só um pouco, mas ela inclói. Como é a palavra? Inclói. Que porra é essa, mano? Inclói. Eu tô ficando maluco. Ela diminui. De leite! Leite! Não é nem de Encolhe. Cara! água, é de leite. Cara! Eu real esqueci a palavra. Sem muita escolha, ela empresta seus poderes pra ele terminar o trabalho. Ao contrário do mangá original, O brain rot já tá feito, meus neurônios já estão destruídos. né? Onde Ichigo se torna um Shinigami por vontade própria pra salvar sua família. Aqui ele vira meio que a força. E o Ichigo ainda implora pra voltar ao normal. Mas Rukia diz que isso é temporário e que vai voltar ao normal em 7 dias. 7 dias depois... Ai, Ichigo, então, eu não vou voltar ao normal não. Se fode aí, tá? E eu aqui pensando, nossa, que bela construção de uma amizade, né? Baseado na confiança. Que bela motivação para um protagonista, né? Ele fazer seu dever à força. A Rukia seria uma personagem muito gostável se fosse assim, né? Vocês não acham? Hein? Enfim, ela diz que tem um novo chamado. Uma pessoa morreu por perto. E esta pessoa é ninguém menos que a Orihime. Eita, pô, eu imaginei que ia ser um negócio assim. Sim.
Ave Maria, a Orihime é odiada assim. Até que ela é jumenta. Ela morre caindo nas escadas de um parque. O espírito do pai dela aparece e diz que vai Do pai? Aparece do irmão no desenho. Né? levá-la à Soul Society. É uma cena bem bonitinha. Só que aí vem o grande plot twist. Que na Não é o pai dela, é um demônio mesmo. verdade era bem óbvio. O pai dela era um Hollow É a mesma lore do desenho. disfarçado. Um Hollow que matou a própria filha, acusando-a de tê-lo esquecido. Pois ela parou de rezar por ele e só falava de Ichigo isso, Ichigo aquilo. Aqui já rolava um certo chip. Isso te lembra alguma coisa? Ué, porque tem no anime, né? Mas é o irmão dela que fica, vem cá, vem, morra aí, aqui é tão bom, você vai gostar de morrer. Pois é, no mangá original acontece algo parecido, só que com o irmão dela, não com o pai, Tá. usando o mesmo pretexto pra matá-la. Só que no mangá original ela não chega a morrer de fato, né? O que Morre não. deixa a cena aqui bem mais sombria. Ichigo então dá conta do Hollow, libera a Orihime pra seguir em paz, Na original não foi o irmão dela. Foi o irmão dela, cara, no anime. e o piloto termina com Rukia voltando ao tamanho normal Obviamente também era um Hollow, mas aconteceu, mas era irmão dela. e partindo com a alma da garota. Olha, eu não achei ruim não, tá? Tem umas coisas meio toscas aqui e ali, tipo a Rukia Cara, é bem qualquer coisa. O início de Bleach também é bem foda-se, cara. encolhendo do nada. Parece que o Kubo tava sem ideia de como Eu acho que o mais legal dessa introdução é só conhecer a família do Ichigo. passar Porque de resto eu acho bem foda-se. os poderes dela. A Orihime, vou lembrar o nome dos outros não, mano. O Ishida, o gigantão lá, tá? Porra. Isso é bem chola mesmo. Vai ficar legal mesmo quando eles entram lá pra aí a gente começar a conhecer os capitães, os tenentes. Pô, aí é legal, cara. Mas os personagens principais nem acham essas coisas lá também, não. Lá pro Ichigo, e aí ele pegou a primeira ideia idiota que veio na cabeça dele. Felizmente, algum editor iluminado da Shonen Jump deve ter virado pra ele e falado: irmão, esquece essa merda aí, pelo amor de Deus. Mas no geral, eu achei um piloto decente. Dá pra ver que o Kubo já tinha algumas ideias boas, bem formadas, só precisava de uma lapidada, né? E vocês, o que acharam? A Orihime... Teria sido melhor a Orihime ter morrido? É uma coisa a se pensar. Ah, foda-se, cara. Ah, Shingeki no Kyojin, o Eren mulher. Antes de falar do piloto de Attack on Titan, eu recomendo que você use proteção nos olhos, porque Maria. esse piloto conter cenas O desenho é fortes de anatomia duvidosa. Parece que o Isayama desenhou tudo durante um terremoto. A história Não tinha aquele negócio, não sei se foi de Shingeki no Kyojin ou foi um outro ator, mas não tinha um autor que fazia um desenho todo feio e o anime fez sucesso e com o passar do tempo o desenho vai melhorando porque ele vai se especializando, ele vai realmente vai melhorando no desenho. Não lembro agora se é Shingeki no Kyojin. começa no meio de um deserto, onde um grupo chamado Vanguarda, uma versão beta da tropa de exploração, tenta enfrentar um É o de One Punch Man? Ah. titã. Spoiler, não dá certo. Quase todos viram patê humano. Logo em seguida, a história revela uma origem alternativa dos titãs. Mas já? Esquecemir, parasita místico, poderes hereditários, ciclos de ódio. Aqui a parada é mais insana. Os titãs foram criados pelos próprios humanos. É, mas foi isso mesmo. Assim. Sim, não, né? Isso mesmo. 100 anos antes, um grupo formado por cientistas O Marley ficava injetando o fluido pros caras virar titã. malucos, políticos psicopatas e religiosos surtados teve a brilhante ideia de resolver os problemas da humanidade de uma maneira simples, espalhando animais pelados gigantes pelo mundo. Resultado, quase toda a humanidade foi pro beleléu. E os sobreviventes se esconderam em cidades cercadas por árvores gigantes, não muralhas. Pera, Isayama, você tá de sacanagem, né? Isso aqui eram pra ser casas. Parece caixinha de fósforo. Lá conhecemos Murakumo, um soldado carrancudo que é literalmente É a Mikasa. a Mikasa, só que com bolas.
Ele também parece ser uma mistura do Levi e um pouco do próprio Eren. Ele volta pro quartel e dá de cara com Tsubaki, que é o Eren versão mulher? Mano, que multiverso maluco é esse? Ele começou fazendo uma webcomic muito feia e de muitas piadocas. Fez sucesso. Ele fechou parceria com um artista fodão que redesenhou como mangá. Com o anime, com o tempo, toda a web foi melhorando no desenho. Tá, eu realmente fiquei na dúvida se era de fato uma menina, já que Tá parecendo a Gabi. o Isayama não sabia fazer a anatomia de uma. Segundo essa wiki... E se você for parar pra pensar, o Isayama deve ter utilizado essa versão feminina do Eren pra fazer a Gabi mais pra frente, já que eles são muito parecidos. Assim como o Eren do anime, ela é cheio de determinação, quer se vingar dos titãs que mataram seu pai e praticamente implora pra ser treinada por ele. No começo, Murakumo diz não, mas muda de ideia e propõe um desafio. Se você mostrar os seus peitos, eu deixo. 100 golpes de Calma aí, Murayama. espadas por dia. É, boa sorte. Logo após isso, Murakumo do nada é cercado por um monte de soldados armados que o acusam de ser um titã infiltrado. Ele reage e corta um dos soldados no meio, com uma espada que sai fogo. Pô, virou Kimetsu do nada. Mas aí vem um grande plot twist. O soldado cortado era, Ah, é um titã. na verdade, um titã disfarçado de seu pai, morto Quê? há 10 anos atrás. Quê? O caos se espalha pela cidade quando mais soldados se revelam titãs e começam a devorar uns aos outros, fazendo eles ficarem maiores. No meio dessa bagunça toda, o Eren menina tenta peitar os titãs com facas de cozinha. E ela quase vira lanche por isso, mas é salva por Murakumo. Quando tudo parecia perdido, com Murakumo quase sendo devorado, ele se transforma em um titã. E não é qualquer titã, é praticamente o O Shingeki no Kyojin. O Prota. titã do Eren. Ah, Isayama, seu sacana, né? Ele parte pra porrada com vários titãs ao mesmo tempo, até sobrar só um pra finalizar. Porém, Murakumo acaba tendo seu ponto fraco exposto, que, diferente do anime, Nem aí, não? não fica na nuca, mas sim no ombro. Uma espécie No ombro? O que tem a ver? de núcleo. Ambos Que merda. acertam os pontos fracos um do outro e acabam morrendo. No final do piloto, Tsubaki sobrevive, visita o túmulo de seu mestre e decide continuar seu treinamento de 100 golpes por dia. Porque se tem uma coisa que o Isayama gosta de fazer, é deixar órfão traumatizado, motivado pra lutar. E olha, se eu não conhecesse a obra original, eu diria que muita coisa envolvendo titãs ficou meio what the fuck. Mal explicado, meio confuso. O Isayama é maluco. Até hoje eu não assisti aquele filme que lançou, que explicou um novo final pro Shingeki no Kyojin. Realmente teve esse novo final que falaram que ia ter? Passou até no cinema e os caralho. E com uma trama contada às pressas a ponto da gente meio que cagar pros personagens. Mas dá pra ver que o Isayama tinha umas ideias bem ricas, só faltava tempo e uma serialização pra desenvolver tudo direitinho. E o mais interessante é ver a evolução dele como artista, o que prova que até mesmo alguém que sofre de Parkinson pode melhorar absurdamente seu traço com o tempo. Legal. Você achou mesmo que eu ia deixar o antigo mascote Naruto, né? do canal de fora da... O maluco só fazia vídeo falando mal do Naruto. Eu acho que teve, nunca vi também. Depois de ver o final do mangá, eu abandonei completamente a série. Então, eu parei aí também. Nem no mangá, não. Eu li o mangá, depois fui ver o final do anime e parei aí. Aí eu lembro que a rapaziada falou, ó, vamos lançar um filme, mudando algumas coisas. Aí passou no cinema, eu pensei em ir, mas eu não gosto de ir pro cinema sozinho, porque eu me sinto um esquizofrênico. Eu não consigo ir no shopping sozinho, não. Eu me sinto a pessoa mais abandonada do mundo, tá? Tipo, vou no shopping pedir um hambúrguer, comer ali no Burger King e assistir um filme no cinema. Cara, sozinho, sei lá, mas essas coisas eu acho muito paia. Aí a minha esposa falou, não quero ir não. Aí eu falei, pô, vamos não. E a gente foi mesmo não. Da lista, Charuto. E olha, ele de longe é o piloto mais bizarro dessa lista. O piloto começa mostrando Naruto fazendo suas necessidades fisiológicas, mijando em um colega preso num buraco. Por quê, cara? Pois é. Aqui ele tem uma personalidade bem mais rebelde e FDP do Acabei de ver aqui, não vou no cinema desde 2021, rapaz. Aparece aqui pra esse final de semana, a gente assistiu o Superman aqui no cinema aqui, no Cariri Garden Shop. Aparece aqui em casa esse final de semana. que conhecemos no mangá original.
sendo um cão em pessoa. Ou melhor, uma raposa. Isso porque nessa versão ele não... Aí, ó. O ABS travou de novo, meu irmão. Tô indo. Aí, ó. Como é que aumenta o delay? Rapaz. E aí, Jefim? Bom dia. Rapaz, morreu. Pronto. Era o que eu precisava. É dentro. Deixa eu me ouvir. bom. não é o hospedeiro da raposa de 9 caudas, e sim o filho dela. Ou seja... Oxi! Isso mesmo que você tá pensando. Uma humana tendo um caso com uma raposa. A história nos conta que essa tal raposa... Ah, que besteira, cara. Devastou A desgraça da raposa, necessariamente aí seria um yokai. Mó comum esse tipo de história no Japão. a aldeia. 9 guerreiros tentaram dar conta da fera, mas só um sobreviveu. Esse sortudo virou É o Hokage. o líder da vila, uma espécie de terceiro Hokage. E foi ele quem encontrou o filhote da raposa e resolveu criá-lo. Esse filhote é o Naruto. No meio do papo com o Hokage, Naruto vira do nada um morcego. Simplesmente do nada. Temendo que ele crescesse e se tornasse maligno igual ao pai, o chefe da vila o envia para a cidade grande com a grande missão de fazer seu primeiro amigo. Sim, o plot desse piloto é fazer amizade. Literalmente o meme, os amigos que fazemos no caminho. E aqui já rola uma grande diferença em relação à obra que conhecemos. A ambientação. Enquanto a obra original se passa em um universo pseudo feudal. Peseu? Que porra é Peseu? O piloto rola num mundo bem mais moderno, da gente. Com cidades grandes, prédios, carros e até polícia armada. Algo que foi adotado mais pra frente naquela... Ceboseira. Naquela coisa chamada Boruto. Antes de partir pra missão, Naruto foi atrás de sua refeição predileta. Lamen. Enquanto saboreava uma deliciosa tigela de lamen, ele acaba conhecendo Kuroda, um artista renomado e também um pinguço de primeira. Pra conseguir uma segunda tigela de graça, ele topa levar o cara até o ateliê dele, onde conhece também seu assistente, o Kakashi. Takashi, é o Takashi. Takashi. Como agradecimento, Kuroda convida Naruto pra tomar uma. Oxi! E foi aqui que eu percebi que o Kishimoto usou drogas quando estava escrevendo esse piloto. Porque... assim... como a porra de uma criança de 12 anos bebe álcool numa boa? Assim... porra, mas aí era 1990 e lascou-se, né? Eu já experimentei cerveja quando É por isso que eu como tanto miojo lá, por causa do Naruto, não. eu era criança. Eu sempre gostei de miojo antes do Naruto. Tá? Que eu como tanto, não. Eu devo comer no máximo aí um a cada 2 meses. Come tanto miojo, me respeita. É o quê? E sabe qual gosto eu senti na época? Urina gelada. Mas enfim, depois de muita cachaça envolvida... Tá porra, eita porra, aquela ali, mano. Tá porra. Naruto acaba dormindo na casa do artista, sendo furiosamente acordado pela polícia na manhã seguinte. O motivo? Uma pintura valiosa deles havia sido roubada, com o assistente de Kuroda indo de base. Pesado. Igual a sua mãe. Para minha mãe não. piorar, Naruto era o principal suspeito, já que uma arma foi encontrada em sua mochila. Assim, dá pra notar uma certa semelhança com o primeiro episódio do anime, onde Naruto rouba um pergaminho proibido. É verdade. Para provar sua Tem nada a ver com o desenho original. inocência, Naruto sai pela cidade de moto com seu faro animal pra tentar achar o culpado. Aqui dava pro MH Rap fazer música de Naruto mesmo, botar moto, jet ski, aí ó. De moto. No final, ele encontra o assassino. Um policial corrupto queria vender a obra roubada. Naruto derrota o cara se transformando literalmente na Kyuubi. Uma Kyuubi bem Meu Deus, que ceboseiro. fofinha, por sinal. Conseguindo limpar seu nome e com ele Kuroda virando grandes amigos. E Naruto proferindo tais palavras no final do mangá que eu achei intancável. Ele fez amizade. Abre aspas. Amigos são, como eu posso dizer, bons pra caralho.
Fecha aspas. Boa, Naruto. Boa, Naruto. Ai, Kishimoto. O que tu fumou pra escrever essa... Assim, eu realmente não entendo pra onde o Kishimoto queria levar essa história. Era pra ser um drama investigativo? Ou isso aqui tá mais pra um episódio de filler aleatório do anime? Padrão. Poderia ter. Poderia ter. Ele consegue um amigo, beleza. Blá, 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 amizade é tudo. Tá, mas e depois? Pois Naruto não fala em nenhum momento que o sonho dele é ser um ninja ou ser um Hokage. Aliás, Ele só quer viver a vida dele, parece. eu acho que a palavra ninja não é nem sequer mencionada nesse piloto. Tipo, eles usam jutsus, mas não são ninjas, e sim guerreiros. Meu Deus, isso aqui é tão genérico que não dá pra acreditar que essa bunda de piloto virou o que é hoje. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Acabou. Foi